dia, bom dia. Vamos começar mais essa live. Vamos falar um pouquinho de diabetes. Tudo bom, Júlio? Esperar o pessoal entrar. A gente vai falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2 hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Cem por cento. Vamos lá. Querido, como é que tu tá, Júlio? Depois daquele Depois daquele jejum longo, como é que ficou tudo? Me conta. Tem que me contar, né? A gente tinha que fazer uma live sobre isso, né? Eu sei que tu fez, mas tá frio. Voltou o frio. Jejumzão, querido. Que bom que valeu a pena. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2. Essa live vai ficar gravada, tô atrasado, tava muito frio. Ah, enfim, então eu vou falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2 e vou falar um pouquinho sobre o vídeo que eu fiz ontem a respeito disso, ah, relacionando então com o que as pessoas entendem sobre diabetes, né? O que as pessoas querem saber sobre diabetes. Acho que isso é uma coisa bem importante, querido. Tá feito o convite. E principalmente o que as pessoas entendem sobre diabetes, porque eu vejo que a maioria não entende, né? O que é o diabetes, por que a gente precisa abordar o diabetes de uma forma bastante dura, né? Talvez bastante forte, firme, porque se a gente não fizer isso, a gente não tem reversão de diabetes, não existe a reversão de diabetes. Bom, então o que é o diabetes, né? A gente já sabe. Enviou uma participação. Não. A gente já sabe que o diabetes, então, ele é marcado por uma doença, que na verdade é uma doença crônica, né? Então esse paciente ele já tem, e eu quero explicar isso, eu acho que eu vou explicar isso, eu acho que isso vai dar uma clareada um pouco na visão que as pessoas têm sobre diabetes. Então, assim, o que as pessoas entendem? As pessoas entendem que o diabetes é a insulina de jejum, né, alterada. Então, a gente tem isso hoje, é o diagnóstico pela medicina. A insulina de jejum alterada, então, uma contagem de insulina de jejum acima de 125 e a gente repete essa contagem. Se ela der acima de 125 de novo, a gente tem o diagnóstico de diabetes. Se a gente der entre 100 e 124, a gente tem o diagnóstico de resistência insulínica, que as pessoas chamam de pré-diabetes ainda, mas a gente tem essa questão da resistência insulínica, e ou uma hemoglobina glicada alterada e ou uma glicemia pós-prandial em qualquer momento alterada, né? O que é pós-prandial? Comeu e fez o exame, né? Bom, o que eu acho importante? Bom dia, Zilvani, querida. O que eu acho importante que as pessoas vejam, que as pessoas entendam, né? Bom, isso se caracteriza por o quê? Por uma alteração da glicemia. Então a gente faz o diagnóstico hoje de diabetes pela alteração da glicemia e não pela alteração da insulina. E aí eu posto muito sobre a insulina de jejum. Quem me conhece sabe, né? Eu faço curva insulinêmica para todos os pacientes. Por quê? Porque eu aprendi assim e porque assim é muito melhor. Por quê? Quando a gente tem diagnóstico de diabetes, a gente tem uma glicose alterada. Isso significa o quê? Que a gente tem uma baixa produção de insulina para colocar aquela glicose para dentro da célula e aquela glicose está sobrando no sangue. Esse é o diagnóstico. Então, a gente faz o diagnóstico tardiamente. Acho que isso é a coisa que mais tem que ficar dessa live. A gente faz o diagnóstico de diabetes tipo 2 tardiamente. Por quê?
A gente sabe que 15 anos antes dessa glicemia alterar, ou seja, 15 anos antes do nosso pâncreas cansar de produzir insulina, porque ele cansa de produzir insulina, ele começa a produzir muita insulina. E olha que bacana, né? A gente tem esse diagnóstico de síndrome metabólica resistente insulínica com glicemia entre 0 e 124 e ninguém dá bola para isso, ninguém dá bola para que o pâncreas está cansado. Naquele momento onde a sua glicemia está entre 0 e 124, né, jejum, o seu pâncreas está produzindo uma carga insulinêmica violenta. E é ali que a gente tem que intervir, é ali que a gente tem que abordar o paciente. Está muito baixo o som? Está muito baixo? Está muito baixo o som? Eu posso tirar aqui. É que eu tô com fone porque eu acho que fica melhor para eu ouvir. Tá muito baixo, pessoal? Se tiver muito baixo o som, vocês me falem, por favor, que aí eu tiro o fone. Obrigada, viu, Eleni? O som tá ótimo, diz a Silvia. Obrigada, Silvia, bom dia. Dani, o som tá ótimo. Pra mim tá ok. Oi, Fabiana, querida. O Vitor, bom dia, Vitor. Desculpa, eu não respondi, só vi a tua mensagem quando eu tava entrando. Bom, então assim, o que eu acho importante? Oi, Gil. Bom dia, querido. Então assim, o que eu acho importante? Que as pessoas entendam que resistência insulínica é algo baixo para mim. Olha, tem gente que tá baixo, tem gente que não tá baixo. Bom, vamos lá. Tomara que depois para gravar não fique baixo. Bom, vamos lá. Então, assim, o que acontece? Eu acho interessante que as pessoas entendam, então, que essa resistência insulínica, ela é uma resistência insulínica que ela vem muitos anos antes de uma glicemia de jejum alterado. Quando a gente toma um remédio para glicemia, quando a gente toma um remédio para melhorar a glicemia, a gente está tomando um remédio para fazer o quê? Isso é uma coisa que eu falei no vídeo, eu acho que é importante que a gente fale. A gente está tomando um remédio para colocar a glicemia, que é a mesma coisa que glicose, tá? Então, quando a gente fala glicemia, é a mesma coisa. Então, a quantidade de glicose no sangue para dentro da célula. E quando a gente pensa em colocar, isso não é metformina, tá, pessoal? A metformina é uma medicação para resistência insulínica. Não é uma medicação para tratamento da glicemia, tá? Então, assim, são coisas diferentes. A gente tem vários tipos de medicação para tratamento de diabetes. E o mais, que é o único que eu utilizo, na verdade, é a metformina. A metformina é uma medicação que atua não só, hoje a gente já sabe, né? Não, na época muitas vezes sabia-se, mas não tinha essa... Tá muito baixo o som. Tem gente que diz que tá bom, tem gente que diz que tá ruim. Que estranho. Tá bom assim? Tá melhor. Se eu fizer assim, tá melhor? Tá muito baixo. Vou tirar aqui. Ui. Vê se tá melhor agora, pessoal. Tirei o fone. Agora vocês vão ouvir os barulhos dos passarinhos. Viu? O passarinho tá dando um show. Querido. Tá bem. O passarinho veio dar um show aqui. Bom, vamos lá. Que bom. Bom, que legal, um monte de gente aí. Que bom. Obrigado, viu? Então vamos lá. Ó, o passarinho foi embora. Ele já fez o show dele e foi embora. Bom, vamos lá. Então, assim, o que eu quero dizer?
o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que entender exatamente isso, que esse paciente, ele tem uma fadiga do pâncreas. E essa fadiga do pâncreas faz com que a longo prazo esse paciente desenvolva essa necessidade do uso de insulina. Então vamos lá de novo. Então diabetes é uma doença que se caracteriza por um aumento da glicemia no sangue, o aumento da glicose no sangue, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente só faz o diagnóstico assim, hoje, na medicina tradicional. Contudo, quando a gente tem aumento da glicemia, da glicose no sangue, significa que nós não temos mais insulina suficiente sendo produzida pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão que produz insulina, ele é um órgão endócrino e exócrino, mas ele produz insulina na parte endócrina e, consequentemente, esse paciente, então, tem nesse diagnóstico um diagnóstico de falência pancreática. Por quê? Porque ele não tem mais insulina produzindo. As medicações que a gente usa hoje são medicações para colocar a glicose para dentro da célula. A glicose que sobra no sangue para dentro da célula. Essas são as medicações que a gente tem hoje, incluindo a insulina, é claro, né? A insulina também é uma medicação que coloca a glicose para dentro da célula por ela mesma. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa entender que 15 anos antes disso, nós temos uma alteração dos níveis de insulina. O que acontece? A gente come tanto errado, a gente ingere uma quantidade muito maior de carboidrato do que a gente precisa. E o carboidrato, não só o carboidrato, a gordura também necessita, enfim, um pouco, né? E consegue aumentar a insulina nesse momento, mas a gente está falando basicamente hoje de carboidrato. Eu não vou entrar nesse mérito da gordura, porque esse mérito da gordura é um mérito bem complexo, mas gordura também aumenta. As pessoas acham que não, as pessoas estão completamente enganadas, mas enfim. Excesso de carboidrato simples ou carboidrato complexo. Alguém comentou lá, né, que o problema da diabetes é o carboidrato simples. Não, pessoal. O problema da diabetes é o carboidrato simples e complexo. Não, pessoal. O problema da diabetes é o excesso de carboidrato simples. Ponto. Ninguém fica diabético porque come batata doce. Ninguém fica diabético porque come mandioca. Ninguém fica diabético porque come abóbora. Ninguém fica diabético porque come isso. Se as pessoas acham que fica-se diabético porque se come comida de verdade, eu vou dizer uma única e exclusiva coisa. Não se fica diabético porque se come comida de verdade. Se fica diabético porque se come uma carga muito maior alimentar de alimentos que não são alimentos como comida de verdade. Então, se come pão, se come massa, se come arroz, se come batata, se come tudo junto e você tem uma altíssima carga glicêmica, altíssima carga de carboidrato. Isso é simples, como 2 e 2 são 4. Então, assim, as pessoas não são diabéticas, elas não ficam diabéticas porque elas comem arroz. Elas não ficam diabéticas porque elas comem batata. Elas ficam diabéticas porque elas comem pão, massa, batata, arroz, tudo junto, no mesmo dia, bolacha, biscoito, bolo, cuca, o que vocês quiserem colocar. Então, assim, ninguém fica diabético porque come batata. Não existe isso. Tá? Pode ser que coma só batata o dia inteiro, mas eu não conheço ninguém que coma só batata. E mesmo as populações que comem mais batata, mesmo as populações que comem mais massa, mesmo as populações que comem mais arroz, não são diabéticas. Isso é muito interessante. Elas são diabéticas porque elas têm a introdução de alimentos que não são alimentos próprios da cultura delas dentro daquele processo alimentar. E por isso elas se tornam diabéticas. Vejam, por exemplo, o que o Dr. Weston Price mostrava. O Dr. Weston Price é um dentista aqui dos Estados Unidos, né? Ele era um dentista aqui dos Estados Unidos. Se vocês quiserem procurar, tem um site muito legal. Eu sou sócia da Weston Price Foundation. E a Weston Price Foundation é uma fundação que tem o nome do Dr. Weston Price, que foi esse dentista aqui de Ohio, nos Estados Unidos, que viajou o mundo inteiro atrás de entender por que as pessoas, por que as crianças, por que as culturas, por que os povos estavam ficando com
cárie. Olha que interessante. E ele viu que é a cárie, as doenças dentárias, o periodontite, que tem um monte de gente aí com periodontite, está relacionado à ocidentalização dos hábitos e dos costumes daquelas culturas. Então, pessoas que comem o que deveriam comer dentro da sua cultura, então a pessoa mora na Polinésia Francesa, lá na ilha de Fiji, vamos dizer assim. Se ela comer o que realmente a ilha de Fiji oferece para ela dentro da cultura dela, ela tem dentes perfeitos e não tem diabetes, não tem resistência insulínica. Se ela ocidentalizar, então colocar Coca-Cola, colocar pão, colocar comida que não é o que ela está geneticamente programada para comer, ela fica com os dentes ruins, processos periodontais, processos endodontais, né, as endodontites, então tratamento de cárie, ela fica com isso, com cárie associada a isso, e aumenta de peso com resistência insulínica. Então, Mate, querido, eu tô com frio, eu tô na luz aqui, eu tô com frio, querido. Pô, que bom essas mensagens de manhã, que bacana. Jordana, então eu tô explicando exatamente isso, que diabetes não é resistência insulínica, viu? O diabetes, ele é um passo a mais da resistência insulínica. Então a gente precisa, o que eu trato hoje é resistência insulínica, eu não trato diabetes. O diabetes, eu trato a resistência insulínica, esses pacientes, e muitos pacientes com diabetes, eles revertem o diabetes. Eles revertem o diabetes, então eu trato a eterna resistência insulínica desses pacientes. Então eu falei exatamente isso, a resistência insulínica é a mesma coisa da questão do cortisol, as pessoas não entendem. Eu sou uma menina orgânica. Não sou tanto, às vezes eu como umas coisas que não tem que comer, que não são orgânicas, né? Porque eu não tenho acesso a tudo orgânico. Mas o que eu acho importante que as pessoas saibam é a mesma questão relacionada à fadiga adrenal. As pessoas falam que não existe fadiga adrenal. É a mesma coisa do diabetes. É a mesma coisa do diabetes. O que acontece com o diabetes? O diabetes causa esse cansaço do pâncreas. A mesma coisa da adrenal. A mesma coisa. Se você é muito estressado, se você é muito agitado, se você está sempre no 220, super workaholic, não consegue parar um minuto do seu dia para respirar, não consegue meditar, não consegue fazer nada, nem que seja uma massagem. Uma massagem. Que são mecanismos pelos quais a gente pode diminuir, pode desacelerar o nosso corpo. Ah, eu não tenho tempo para fazer nada. Gata, vai fazer uma massagem. Desacelera. Então, você pensa, você está todos os dias, sempre, constantemente, durante anos e anos e anos, exigindo da sua adrenal que ela trabalhe na capacidade maior do que ela consegue, porque você está sempre estressado. O que acontece? Os passos do que acontece com diabetes. Então, num primeiro momento, a gente vai ter o quê? Uma disfunção da glândula adrenal. Essa adrenal vai produzir mais do que deveria. A mesma coisa da resistência insulínica. O pâncreas, no primeiro momento, 15 anos antes, ele produz mais do que ele deveria. Que é a resistência insulínica. É como se fosse uma resistência ao hormônio, resistência a cortisol, resistência cortisolínica, alguma coisa dessa magnitude. A gente tem essa resistência. Então, é importante que a gente entenda isso. E que depois a gente tem uma insuficiência, uma falência, uma fadiga da glândula. Por quê? Porque dessa fadiga da glândula resultou dessa necessidade de excesso da produção desse hormônio. O pâncreas é igual, são duas glândulas iguais, absolutamente iguais. A tireoide é a mesma coisa. Muitos casos de hipotireoidismo tiveram quadros de hipertireoidismo prévio, que se transformaram em hipotireoidismo. A tireoide é uma glândula mais sensível. Ela é uma glândula mais fina.
O pâncreas e adrenal, eles aguentam mais a porrada. A tireoide, não. O metabolismo está muito associado à tireoide. Mas muitas vezes essas pessoas têm sim essa dificuldade na tireoide muito tempo antes de ter o hipotireoidismo. Então eu acho que isso é o principal que tem que ficar dessa live, que as pessoas precisam dosar a insulina de jejum e precisam fazer uma curva insulinêmica. Tem essa necessidade de fazer essa curva insulinêmica. Por quê? Porque a curva insulinêmica indica frente a uma carga de açúcar, como o seu pâncreas se comporta. Eu tenho um amigo que é cardiologista, que me mandou uma mensagem anteontem. Ele mandou assim: Gabi, tô com cálculo renal. Ele não acredita na integrativo, tá? Gabi, tô com cálculo renal, o que eu faço? E eu falei: mede a tua insulina? E ele disse: mas a minha família toda tem, não sei. Eu falei: mede a tua insulina? Primeiro vê a tua insulina, tu tá com resistência insulínica. Aí ele me mandou mensagem: achei a insulina aqui. Aí eu: que bom, quanto que tá? E ele: tá normal. Eu falei: quanto que tá? Quero saber o normal. E ele: tá 15. E ele é super magro, faz atividade física, um monte de atividade física. Ele é não é super magro, mas ele é magro e ele faz bastante atividade física. E aí eu fiz assim: isso não é normal, meu amor, mandei pra ele. Isso é super alterado. E tu tem curva, não tem, né? Faz uma curva de insulina, vamos ver. Então, assim, a gente tem misericórdia. Então, assim, o que acontece? E ele falou que tava normal, porque o valor de referência em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre. Não baixa de 5, Tatiana. Não baixa de 5. Não baixa de 5. Já postei há um tempo atrás sobre isso. Pacientes com insulina muito baixa têm mais risco de Alzheimer, de demência. Eu acredito plenamente nisso. Tudo em medicina, sério, seríssimo. Eu não falo nada de mentira aqui. Eu não falo nada de mentira, amor. Tudo que eu falo tem evidência. Eu não sou a pessoa que dou... Como é que as pessoas falam? Não sei qual é a palavra. Que dá... Tipo, que faz coisas que não... Insulina de jejum deu 8, quase fiquei louca. Então, assim, insulina de jejum a gente não tem que ficar louca, a gente tem que ficar louca com a curva insulinêmica, tá? Então, assim, não dá pra pirar, né? Que nem eu digo. Mas, assim, tudo na medicina é uma curva. Tá? Então, nem tão baixo e nem tão alto. Tá? Então, assim, abaixo de 2, a gente tem o quê? A gente tem risco de diabetes, de demência, porque o nosso corpo, ele precisa de hormese. Ele precisa estar em hormese. Então, o que é importante a gente entender? Que a hormese faz com que nós nos mantenhamos bem. O que é a hormese? É o que não me mata, me fortalece. Então nós precisamos de um pouquinho de inflamação. Nós precisamos de um pouquinho de estresse oxidativo. Nós precisamos disso. Nosso corpo precisa de estresse oxidativo. Nosso corpo precisa de inflamação. Porque é assim que ele reage. E é assim que a gente vive. Então, vocês acham que todos os radicais livres que são produzidos nessa loucura chamada vida são ruins? A gente consegue lidar super bem com eles. 2% deles a gente muitas vezes não consegue lidar. Só que esses 2 às vezes são 5, às vezes são 10. Então, é importante que a gente entenda que insulina de jejum muito baixa também não é bom. Como insulina de jejum muito alta também não é bom. Então, a insulina ela tem que estar sempre próxima de 5. De 5 até 8 eu considero valores muito bons, mas eu não me importo com a insulina de jejum.
Vocês sabem disso. Eu me importo com poucas coisas na vida. Eu me importo com a curva insulinêmica. Então, quando você faz o teste da curva insulinêmica, a gente precisa entender que esse teste é um teste que você toma uma carga de açúcar e você mede a insulina em 30, 60 e 120 minutos. Então, você vai medir meia hora depois, 1 hora depois e 2 horas depois. O que isso significa? Que a minha bateria vai acabar. Significa que a gente precisa fazer essa carga para entender como que esse pâncreas está trabalhando. E valores acima de 6 vezes a insulina de jejum indicam uma hiperfunção do pâncreas. E indica na diabetes. Então, muito mais preocupante a insulina de curva do que a insulina de jejum. Tá bem? Então, acho que era esse o primeiro ponto que eu queria falar. Segundo ponto, sintomas do diabetes, né? Que muitos se confundem muitas vezes com resistência insulínica, síndrome metabólica. Então, esses pacientes, eles têm isso, né? Eles têm fome, eles têm fome excessiva, eles nem sabem por que eles comem. Por que eles comem? Porque eles estão sempre com as curvas alteradas. O paciente está sempre fazendo pico, fazendo vale, fazendo pico, fazendo vale. Então, ele está sempre com fome. Ele tem essa questão das infecções frequentes, isso é bem característico, né, de síndrome metabólica, de resistência insulínica. O formigamento, muitas vezes, também, que as pessoas não entendem, né, é bem característico. A dificuldade de cicatrizar feridas é bem característico. Cansaço. Uma das causas muito frequentes de cansaço é a resistência insulínica, é a síndrome metabólica. Então, todos esses fatores estão correlacionados a isso, né? E eu acho que as coisas mais importantes que a gente tem que falar é exatamente isso. A gente tá com um estilo, a gente tem um estilo de vida muito ruim, é o que realmente causa isso. Então, eu já falei um pouquinho da alimentação, já falei sobre o diagnóstico, já falei do que a gente precisa se preocupar. E eu acho que uma coisa muito importante que tem que ser dita é que várias deficiências nutricionais, eu anotei tudo aqui, sonolência, exatamente, cansaço, né? Várias deficiências nutricionais, elas estão relacionadas principalmente à resistência insulínica. E aí eu vou colocar, eu anotei 3 coisas, na verdade, 3 resistências, 3 deficiências que são bem importantes que a gente diga porque os pacientes não sabem. Então, a primeira delas é de vitamina D. Os pacientes com síndrome metabólica e resistência insulínica têm muita deficiência de vitamina D. A segunda, de micronutrientes do tipo zinco, do tipo cromo e do tipo magnésio. Então, a glicose em excesso, ela expolia micronutrientes, então, e a insulina em excesso expolia micronutrientes. Então, é muito importante que a gente reponha. Então, fazer um pool, às vezes, é muito bacana para os pacientes. O inositol, que é uma vitamina que auxilia bastante, né, nesse processo de regulação da insulina, nesse processo de regulação da glicose. Muitas vezes ele é bem-vindo nesse tipo de paciente. A vitamina C. A açúcar em excesso também diminui muito o nível de vitamina C. E vitamina C é um dos mais potentes antioxidantes que a gente tem no nosso corpo, então não enzimático, né? A vitamina C é um uma excelente estratégia, né, contra excesso de radicais livres, enfim, a gente pode utilizar como um excesso de estresse oxidativo. Pacientes que têm excesso de estresse oxidativo a gente deve utilizar. Então, acho que é isso, assim, se ficar uma mensagem, seria exatamente isso. E na questão de suplementação, né, que eu acho muito importante, associada à dieta. A gente estava falando antes com o jejum, né?
O jejum é uma estratégia, né, que para alguns pacientes que têm resistência insulínica, têm diabetes, ele é bem-vindo, principalmente como uma estratégia temporária, né? Então, esses pacientes, eles teriam uma indicação de quando acompanhados, né, e não fazer jejum longo, fazer jejum intermitente, porque o jejum intermitente é o que eu digo, né, não existe jejum intermitente, existe você comer menos dentro do dia, e isso é jejum intermitente, que as pessoas falam, eu vou fazer jejum, gata, só tá restringindo tua comida. Você está diminuindo a quantidade de calorias. Isso não existe, não é jejum. É só diminuir a quantidade de caloria. Que tá tudo certo, porque você come demais, muito mais do que você deveria, e por isso que você tá com resistência insulínica, por isso que você tá com obesidade, por isso que você tá com essa barriga enorme. Então, acho que é interessante saber disso. Além disso, coisas que eu queria falar. Então, além dos suplementos, né? Então, cromo, zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D e inositol, a gente pode pensar em fazer terapias outras, né? Então, assim, yoga, meditação, são coisas super interessantes. Por quê? Porque fazem com que esse paciente possa controlar mais a sua ansiedade. E muitas vezes a ansiedade é um mecanismo pelo qual a pessoa come muito, né? Outra coisa que eu acho legal é a acupuntura, né? Tem um trabalho, vou botar esse trabalho aqui, que a acupuntura, vou até anotar, porque senão eu vou me esquecer. Vou botar no meu grupo lá do Whats, tá? A acupuntura diminui, melhora a hemoglobina glicada, melhora a glicemia de jejum. Por quê? Porque a acupuntura também é uma técnica que realmente pode apoiar melhoria de bem-estar, melhoria. Jejum longo ideal é 120 horas no máximo. Eu percebi que além disso, mais espolido que ajuda. O Júlio tá aqui ainda, querido. Então vamos falar do Júlio. Então, assim, o Júlio é uma pessoa sensacional. Ele é um nutricionista, né? Então, ele não é uma pessoa... um aventureiro, que nem eu digo, né? Ele não é um aventureiro, né? Ele não é uma pessoa que tá se aproveitando. Ele é uma pessoa que tem formação, né? E o Júlio... me corrija se eu tô errada, Júlio. O Júlio, há um tempo, ele luta, né, com o processo de obesidade, porque que nem a gente diz, obesidade é uma doença, e uma doença crônica, e uma doença que não tem cura. Eu sou obesa. Eu sou obesa. Então, se eu não me cuidar, se eu não fizer o meu estilo de vida que eu faço, eu vou engordar. E eu vou engordar muito. Eu já fui muito gorda, eu pesei 100 quilos, pessoal. Pesei 99 quilos, na verdade. Então, assim, o Júlio é uma pessoa que luta, que nem eu. Nós somos obesos, né? Nós temos há mais de 35 anos brigando com a obesidade. Então, assim, e o Júlio foi fazer um jejum longo, porque existe na literatura relatos de jejuns muito longos. E eu não apoio jejum longo. Quem me conhece sabe há bastante tempo, né? Eu não apoio jejum longo, né? E já atendi muitos pacientes vindos de jejuns muito longos, muito doentes. Enfim, eu apoio o jejum intermitente quando bem indicado, porque tem gente que não consegue fazer jejum intermitente, já que não tem quando vai quebrar esse jejum, faz um estrago, enfim. Tem gente que não tem controle da mente, tem gente que não tem controle do corpo, tem gente que não tem controle de nada. Então, uma pessoa que não tem controle de nada, ela não pode fazer jejum. E estressa muito o organismo. Pois é, porque o organismo já está estressado. Uma coisa é uma pessoa fazer jejum, que nem eu digo, morar lá nos Alpes suíços, beber água da fonte do degelo lá dos Alpes, plantar sua comida, comer na sazonalidade, respirar um ar puro. Isso é uma coisa, o organismo já está super estressado. E aí as pessoas vão fazer jejum longo. Eu acho o fim dos tempos. Mas eu não sou juíza, eu sou médica e eu trabalho com evidências científicas. E as pessoas falam que jejum tem muita evidência boa. Claro que jejum tem muita evidência boa. Vocês já viram que eles comem aqui nos Estados Unidos? Vocês já viram a quantidade de comida que esse povo come? Vocês já viram a quantidade de comida que esse povo bebe? Vocês não têm ideia. Óbvio que jejum vai ser bom. Qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos que fique mais de 8 horas sem comer, está fazendo jejum, porque eles comem desesperadamente. E a literatura é aqui, pessoal. A literatura é em inglês. Existem estudos multicêntricos, mas aqui é uma coisa bizarra. Vocês não têm ideia do como é o povo americano. Tem um lugar, eu vou postar isso, tá? Aqui perto de casa, que chama Sonic. O Sonic é um McDonald's de delivery. Tu para o carro, escolhe o que tu quer e fica ali esperando, tá?
que a Rita falou, vou comentar pra gente terminar a live. Então, assim, eles param o carro 7 horas da manhã, não tem vaga aonde eu moro, que é um estado super pobre, para comer lixo. Vocês estão entendendo isso? 7 horas da manhã não tem vaga para estacionar para comer lixo. Porque não é lá no Sonic, não tem frutinha, pessoal. Lá no Sonic não tem cafezinho preto sem açúcar. Lá no Sonic não tem ovinho mexido. Não tem aveia. Não tem nada. Lá no Sonic é tranqueiragem, mas tranqueiragem mesmo. Pão com maionese, com carne processada, com... Enfim, tudo que vocês possam imaginar. Eu não sei como é que tem, eu nunca fui no Sonic, mas é isso, é tranqueira, é McDonald's, é panqueca. Então, assim, o que eu acho importante que as pessoas entendam? Que isso não é normal. Qualquer pessoa que fique 12 horas sem comer vai diminuir a ingesta. E aí é isso que a gente estava falando da questão do Júlio, da questão do jejum. Então, o jejum, ele não existe. Ele existe uma diminuição do tempo da sua alimentação e, consequentemente, você vai acabar comendo menos. Isso é jejum. Porque as pessoas comem demais. Então, jejum para alguns pacientes é muito bom e, consequentemente, a gente pode entender que é uma estratégia a curto prazo. Mas a mudança alimentar é fundamental. Então não adianta usar cromo, não adianta usar zinco, não adianta usar magnésio, não adianta usar mioinositol, não adianta usar vitamina C, não adianta usar vitamina D, não adianta usar berberina, que o pessoal adora, eu adoro berberina para diabético. Não adianta. Se você não mudar o que você está colocando para dentro do seu corpo, não adianta. Você precisa mudar o que você está colocando para dentro do seu corpo na sua alimentação. Você precisa ter uma visão diferente. E aí a fofa da Rita disse assim: devagarinho estou mudando os meus hábitos. Olha só que legal. Rita, eu só tenho uma coisa para te dizer. Parabéns. É devagarinho que a gente chega. As pessoas querem mudanças rápidas, querem mudanças bruscas. As pessoas comem pão num dia, no outro dia elas querem fazer jejum. E aí o Júlio tá aqui para me ajudar. Isso não funciona. Isso só piora. Isso é muito ruim pro seu corpo. Não dá para comer pão num dia e fazer jejum no outro. Não dá! Você precisa ensinar o seu corpo a comer de novo certo. E não é reeducar, porque você não é educado. Você precisa aprender. Vocês têm que ver o passarinho lindo que eu tô vendo. Tchau. Eu sou encantada com a natureza. Uma ou duas refeições low carb por dia, nada além. Na maioria dos dias é sensacional. Júlio, como eu gosto de ti. Dormir bem, pegar sol, controlar o estresse, cercar-se de pessoas agradáveis, fazer alguma atividade física, variáveis controláveis. Júlio, eu concordo com gênero, número e grau contigo. E a gente nem precisa de refeição low carb, sabe por quê? Porque se a gente comer um prato com uma batata, com uma carne e com uma salada, ninguém tem diabetes com isso. Se a gente comer um prato com uma mandioca, uns legumes cozidos e uma carne, ninguém tem diabetes com mandioca. Ninguém tem diabetes com batata. No primeiro momento o Júlio falou, e eu concordo plenamente. Talvez diminuir para deixar o pâncreas descansar. Lembra que eu falei, ele tá cansado, ele tá exausto, ele tá super cansado. Talvez a low carb entre bem aí. Mas é como eu digo, cada vez mais eu vejo mais pacientes que não metabolizam bem proteína e gordura e pioram com estratégia nutricional low carb mal feita. Então é isso que eu falo. E eu tenho pacientes que comem banana com ovo
e tem a mesma glicemia de pacientes que comem só ovo. Porque tem muita gente que cicla muito bem carboidrato e que o problema não é o carboidrato, e sim o excesso de carboidrato. Os pacientes ciclam muito bem, muita gente cicla muito bem carboidrato. Eu sou uma pessoa que eu ciclo muito bem carboidrato. Se eu como um carboidrato de noite, eu vou contar aqui, eu nunca contei isso. Não um carboidrato trash, né? Um carboidrato de respeito, um carboidrato verdadeiro, né? Se eu como um carboidrato de noite, eu durmo melhor e eu acordo com a barriga chapada. Eu ciclo muito bem carboidrato à noite. Não noite 10 da noite. Noite 6, 7 da noite que eu gosto de jantar. Eu não gosto de jantar tarde, eu durmo mal quando eu janto tarde. Coisas que eu falo aqui todos os dias, mas isso é o que acontece, que as pessoas não têm nem ideia. Às vezes comem 10 da noite, tomam vinho 10 da noite. Ai, dormi mal, ai, não sei o que, ai, eu me acordei de madrugada, ai, fui no banheiro. O Júlio é maravilhoso, né? Zilvani também, eu adoro o Júlio. Pior parte, alguns mandam tirar as frutas. Não se tira a fruta, pessoal. Não se faz receita de doce low carb. Low carb de manutenção com algumas frutas e raízes. É isso. Legumes, verduras, frutas, raízes. Eu adoro. É isso aí. Perfeito. Estou nessa. Frutose concentrada em óleos e grãos corramos. Ele é maravilhoso. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu falei sobre a diferença da glicemia para a glicose e qual o tempo de jejum para fazer exame de insulina. Então é importante, né? Sempre respeitar 8 horas, não fazer mais do que 8 horas. Isso é bem importante. Não façam mais jejum de mais do que 8 horas. Lá no laboratório eles vão perguntar: quanto tempo a senhora está de jejum? 12 horas. Tu diz sim, 12 horas. Mintam. Façam 8 horas de jejum, de 8 a 12, não façam mais que 12 horas. Isso é bem importante, tá? Isso é bem, bem, bem importante. Tá bem? Então essa live foi bem bacana, uma live sobre diabetes, diagnóstico de diabetes, entender que o pâncreas fica cansado, que a gente precisa deixar ele descansar. Talvez a estratégia nutricional seja interessante, o jejum entra aí como uma luva, os suplementos que você pode utilizar para tratamento do diabetes. Vou colocar lá o artigo da acupuntura, tem um outro artigo do inositol, que também diminui a glicemia, melhora o controle da glicemia, melhora a hemoglobina glicada. Nem falei da hemoglobina glicada, mas eu também... Enfim, tá bem? Era isso. Um bom domingo para vocês. Aproveitem, não comam demais, não comam muito. Peguem sol, saiam no sol. Olha só, eu tô na rua. Saiam no sol, pessoal. Peguem sol, ouçam os passarinhos, coloquem o pé na grama. Peçam uma massagem pro marido. Respirem. Tomem um cafezinho preto sem açúcar. Sejam felizes. Se aproximem de gente feliz. Esse é o segredo. Se não lhe contar, tô aqui para isso. Um beijo muito grande para vocês. E essa semana acho que tem alguma live aí. Vamos se falando, tá bom? Um beijo, um excelente domingo. Fiquem com Deus. E orem por Israel. Israel está passando por um momento muito, muito difícil e a gente precisa de paz, a gente precisa de amor para os nossos irmãos. Orem muito, 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 muito por Israel, porque eles estão precisando demais. O que estão fazendo com eles é desumano, pessoal. E ninguém merece passar, ninguém, muito menos um povo que está na terra que Jesus veio. Tá bem? Orem por eles. É isso aí. Um beijo grande no coração de vocês, um excelente domingo e até a próxima.